Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Invisível. Hoje temos uma entrevista especial com um convidado que está transformando a maneira como compreendemos a consciência e a realidade. E é com um prazer imenso que eu trago aqui hoje o Mário Jorge. Mário Jorge é um estudioso e divulgador dos conceitos de Tom Campbell, que propõe uma teoria de tudo baseada na consciência. E no nosso encontro de hoje, vamos explorar temas profundos sobre a natureza da realidade e a integração entre ciência e espiritualidade. E como a gente vai poder aplicar esses conhecimentos na nossa vida cotidiana. Se prepare para uma conversa transformadora e cheia de insights. Vamos lá? Mário Jorge, muito boa noite, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu estou muito feliz e contente, grata pela tua presença aqui hoje. Tá? Eu gostaria que você se apresentasse para o meu público, gostaria que você contasse como você começou, você ficasse à vontade para poder falar. Ok, Eli, eu vou fazer uma apresentação em breve, né? Mas primeiro, muito obrigado pelo convite para trocarmos essa ideia, pelo interesse no assunto, né? Você estava comentando um pouco antes aí sobre essa busca nossa de trazer algo de positivo para as pessoas, e é exatamente por isso que eu entrei nesse ramo. Eu sou originalmente engenheiro, né? Trabalhei na indústria, tive uma carreira de sucesso de 35 anos aí na indústria, cheguei a cargo de diretoria em empresas multinacionais e tudo mais, mas eu tive aí, ao longo do percurso, algumas tropeçadas pessoais, com alguns temas bastante doloridos. Perdi uma esposa para o câncer, em fevereiro de 2006, e foi um câncer assim, super rápido, não deu 6 meses, o negócio foi realmente feio. E aí começou o meu processo de despertar, né? E eu não sabia ainda que era isso que estava acontecendo. Sim. Mas eu, lidando com a dor da perda, comecei a ter comecei a fazer algumas perguntas, comecei a perceber algumas respostas, e, por sorte também, que nada, talvez não vamos dizer... Sorte é quando eu acredito seriamente que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação e a necessidade também, né? Sim, por que não dizer? E eu conheci a minha esposa atual, e ela estudava aí um pouco de metafísica, de psicologia numa escola, psicologia não, filosofia, e numa escola aqui em São Paulo. E eu fui ficando curioso e perguntando algumas coisas, acabei indo lá fazer um curso básico, e depois acabei fazendo um curso na sequência, não lembro mais como é que eram os nomes, chama-se Núcleo de Desenvolvimento Humano. É uma escola que ajuda você a chegar no seu lado intuitivo pelo lado racional, e olha filosofia, metafísica e as questões profundas da vida, né? Não é nenhuma religião, nem nada do estilo. E ficava aqui ficava aqui perto. Eu moro em São Paulo, né? Sim. E aí acabei despertando para uma série de coisas. Aos poucos foi acontecendo, fui recebendo sugestões de leituras, fui tendo aulas, e aí comecei a fazer buscar outros cursos, né? Muita meditação, respiração, e alguns retiros, com algumas pessoas aí conhecidas também. Eu sei que eu fui vasculhando, né? E em algum momento eu descobri o tamanho da minha ignorância, justo nesta escola, né? Ela foi um fator importantíssimo para mim. E eles também lá me apontaram para o Robert Monroe, que é o autor do Viagens Fora do Corpo, do Instituto Monroe, e que eu acabei, por conta de ler este livro e buscar material sobre ele, acabei descobrindo Tom Campbell, que foi um grande facilitador na minha vida, porque eu, como uma pessoa racional, eu não tinha muita facilidade com essas questões de espiritualidade, alguns gurus aí. Para mim, a vida inteira racional na indústria, nunca dei bola para isso, e eu tinha uma dificuldade com esse tipo de linguagem que não era a minha, né? E aí o Tom Campbell é físico, né? Eu acabei vendo alguns vídeos dele,
descobri o livro, comecei a ler, me apaixonei, verifiquei que era um material muito importante que não tinha perspectiva de ser traduzido, entrei em contato, tive autorização para traduzir a trilogia de livros, aliás, imagina que você conheça. Sim, eu tenho. Minha grande teoria de tudo, tem 3 livros, depois, recentemente, tem um livro de práticas que chama Parque do Tom, eu coordenei a tradução dos livros, né? Eu fui um dos principais tradutores e tive algum auxílio, principalmente no primeiro e no terceiro livro, de um colega que também em São Paulo, o Celso Júnior, e a minha própria filha também, Natasha, acabou ajudando um pouco no segundo e bastante no terceiro. Então, mas assim, eu tive que coordenar tudo, né? Verificar a consistência das diversas ajudas aí, e revisar isso aí 1 milhão de vezes, e acabei vendo que o mercado editorial era complicado, eu mesmo publiquei, fui atrás, descobri o que precisava fazer, encontrei uma editora, cotei algumas, né? Encontrei uma e comecei a vender pela internet, e o resto é história, né? Em 2019 trouxemos o Tom para o Brasil, porque alguém tentou trazer também, não conseguiu. Eu me frustro bastante com essas coisas que as pessoas tentam fazer e não conseguem. Eu não sei como que as pessoas não conseguem. Né? Então, eu me propus a traduzir o livro, não é uma questão de arrogância, pelo amor de Deus, mas assim, você começa numa página, no parágrafo, e vai fazendo, e um dia chega lá. Né? E aí o cara, eu fiquei todo animado que iam trazer ele aqui, criar um congresso aqui, trazê-lo aqui para o Brasil, e aí deram com os burros na água, fizeram um negócio muito grande, numa época complicada, e não saiu. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu... Terminei o primeiro livro, falei, não, deixa que eu vou trazer ele aqui, porque agora já tem pelo menos o primeiro livro aqui. Fui atrás, nesse meio tempo, enquanto isso, trabalhei na tradução do segundo, terminei o segundo, terminei o segundo quando era para ele vir aqui, naquele congresso. Né? E aí, quando ele veio, eu já tinha os 2 prontos. Acabei trazendo ele para São Paulo, deu tudo certo, né? O universo colabora com objetivos positivos. Sim. E eu nunca tinha feito um evento também por mim, e fui atrás, tive que descobrir tudo também, como nunca tinha feito uma tradução, nem feito um livro, nem vendido livro nenhum, e tive que aprender tudo isso. Então foi uma aventura gigantesca, mas com uma forte determinação assim, de coração, e no final deu tudo certo, e tive a oportunidade de encontrar o Tom em Portugal pela primeira vez, quando entreguei o rascunho do primeiro livro, em 2015, fui num congresso do IAC, a International Academy of Consciousness, ele estava participando desse congresso, eu passei lá no congresso, participei de um dos dias, nos outros dias eu não consegui chegar a tempo, mas eram acho que 2 dias ou 3 dias, eu sei que eu cheguei no último dia, encontrei, né, o Tom por lá, e assim, bom, já tive em vários eventos com ele, ajudei a organizar o ano passado, como eu acabei fazendo tudo isso, aprendendo tudo isso, que não era da minha área, né? Eu sou Exatamente. Você acabou indo para um caminho totalmente oposto, né? E assim, com prazer, né? Porque eu estava na indústria, no final já estava assim, insatisfeito, eu fiz sempre com o meu melhor, né? Mas eu tinha a intenção de sair. Depois que a minha filha se formou e começou a trabalhar, eu aproveitei um corte que estava rolando lá e saí da indústria. Né, e comecei a me dedicar somente à divulgação, às traduções e à divulgação das ideias, né, e dos livros. E assim, outra coisa, não é só porque, veja, eu estava no meu caminho de busca, né, de autoconhecimento, e ele me ajudou muito, eu descobri esse material, é fantástico, porque ajuda você chegar de uma forma razoável, pela razão, né, que era uma coisa que era muito importante para mim, e para mim era a única coisa, né, antes. E depois eu descobri que não era nada disso, eu descobri até que eu tinha intuição e não sabia. Descobri o que era intuição, né? Mas assim, foi um caminho que me ajudou, e hoje eu transito, eu leio qualquer coisa, eu entendo, eu conheço outras. Nesse meio de tempo eu também estudei muita coisa, um pouco de budismo, um pouco das ideias do Osho, Eckhart Tolle, um monte de outras coisas, né? Tem uma série de materiais muito positivos, mas que não era afeito a eles, eu não tinha facilidade, né? E a linguagem do Tom,
que é uma linguagem moderna, uma linguagem, vamos dizer, tecnológica, né? A gente fala de videogame, de simulação, Sim. de computadores, de celulares, exemplos de TV digital, sei lá. Tem coisas muito, muito fáceis que as pessoas lidam com elas hoje em dia, que você pode dar exemplos, né? E é claro que a física quântica é uma coisa importante também, porque a física quântica tem tudo a ver com a questão da espiritualidade hoje em dia, está amarrado, porque apesar dos cientistas materialistas não reconhecerem isso, a física quântica, efetivamente, ela mostrou que não existem partículas materiais, né? Os menores pedaços de matéria não são de matéria, são de informação, possibilidades, probabilidades, né? É estatística pura, é número, e aquela informação ela é renderizada, né? E o pessoal chama de colapsar porque parece que está se transformando em algo material. Mas não é uma palavra boa, porque, na verdade, nada está se materializando, não é esse sentido de colapso, né? Ele não é bem isso. A física quântica, ela mostra que a realidade não é material, é informação, mas ela mesma se recusa a admitir isso, ela fica tentando encontrar uma explicação materialista. Isso os físicos tradicionais das grandes universidades, tudo eles tentam eles seguem a filosofia, é uma crença, um dogma materialista. E eles também não querem dar o braço a torcer, que o observador afeta, mas eles não têm mais como não aceitar isso, eles já entregaram os pontos, só que eles ficam tentando encontrar outras explicações mirabolantes de por que o observador tem um impacto, né? E o Tom é muito claro nisso, ele usa a consciência, como você comentou, como base de tudo, como fonte de tudo, criação de tudo. E a consciência é assim, nós somos consciência, então a gente sabe como a consciência funciona, né? Eu, durante o dia, eu abro os olhos e renderizo internamente a minha consciência, né? As imagens que eu vejo, os sons que eu ouço, né? Eu gero essas coisas internamente e as percebo em mim, que sou consciência. Então, à medida que eu perceba que aquilo está sendo renderizado, se eu não estou olhando, né? Eu não estou olhando para a parede atrás de mim, para mim ela não está sendo renderizada. Quando eu olhar, eu vou perceber aquela informação e vou trabalhar e vou visualizar. E se tiver algum som, eu vou ouvir. E se tiver algum toque, então, assim, eu estou imerso numa realidade perceptiva. Né? Então, realidade é igual à informação e realidade é igual à percepção da informação, porque a gente fica no meio do caminho, a gente percebe e interpreta. Né? Então, de acordo com as nossas crenças, com os nossos conhecimentos também, a gente vai interpretando as coisas para ter significado precisa de interpretação. Então, a interpretação sempre está no meio do caminho, de acordo com a competência do freguês, né? Cada um tem um grau de conhecimento, né? Como dizia o Einstein, né? A realidade como é que é? O nosso universo é equivalente ao tamanho da nossa ignorância, ou alguma coisa assim, né? Ignorância não no mau sentido de ofender ninguém, mas a gente mais desconhece do que conhece. E o nosso universo, na verdade, é do tamanho do conhecimento que a gente tem. O conhecimento vai até uma dimensão, e fora dele é tudo que a gente ignora. Então, a nossa ignorância sobre aquilo que a gente ignora, ela é provavelmente muito maior do que aquilo que a gente conhece. Então, a nossa realidade, o nosso universo é do tamanho daquilo que a gente conhece. Então, de qualquer forma, né, meu resumo nunca pode ser curto, porque a história é comprida. Não, com certeza, mas fica à vontade. Mas de qualquer forma, já está no tema também, né? E isso aí veja, assim, foi um caminho de expansão da consciência gigantesco, está envolvido com esse trabalho dele, e esse trabalho dele, ele deixa uma das coisas que eu me apaixonei logo nas primeiras linhas do trabalho dele, e nas primeiras conversas que eu ouvi dele, é que ele fala o que eu costumo falar, porque eu adotei para mim também, que não é para ninguém acreditar naquilo que a gente está falando, no que eu estou dizendo, né? Você pode ouvir aquilo, que é uma ajuda para você compreender, é um mapa do caminho, mas você tem que ir lá percorrer, experimentar por você e validar. Agora, você já tem uma vida de vários anos nas costas, e essa vida tem experiências, e você tem muitos dados lá que às vezes você não consegue extrair sentido, porque você não tem aquele arcabouço, né, das ideias
né, como é o caso dele, que ele está te mostrando mais ou menos como é que funciona o jogo, sobre o que é, como é que funciona, e aí quando você vê os seus dados, eles encaixam perfeitamente naquelas descrições que ele dá. Então, a sua realidade dá suporte ou não, né? No meu caso, Sim. eu diria que eu não encontrei nada da minha experiência que não dê suporte à descrição dele do funcionamento da realidade. Pelo contrário, muitas coisas dão. E para aquelas coisas que eu não experimentei, eu boto fé que o dia que eu lograr experimentar, provavelmente, né, pela confiança, pelo grau de confiança que a esta altura eu tenho, eu ponho fé que provavelmente vai ser como ele está dizendo. Mas eu não preciso acreditar em nada, não tenho que acreditar. O que a minha experiência valida, beleza. E o que ainda não valida, fica esperando. Né? E se algo algum dia não validar, eu não vou, assim, acreditar não ajuda em nada. Outra coisa que é muito importante, né? Esse tema da crença, manter uma mente cética, no sentido de não acreditar nas coisas apenas, saber quando tiver dados, né, que tiver experiência, mas manter a mente aberta para as coisas novas, diferentes, que vão surgindo na sua realidade. Se eu sou majoritariamente ignorante do que está lá fora, só conheço aquilo que está aqui dentro já, né, se eu não for aberto, nunca vai entrar nada novo. Então, são ideias muito boas, né, muito abertas, todo o material dele é muito expansivo para a consciência, para a nossa qualidade de ser, para a nossa qualidade espiritual, para a nossa qualidade de consciência, como queiram chamar, né? E ele usa termos, em geral, neutros, que facilitam que a gente não se leve, por exemplo, se eu falar que a consciência é a fonte, né, de toda a criação, que é a geração, tudo vem da consciência e tudo é consciência, ou tudo é informação na consciência, né? Essa fonte de tudo, alguns poderiam chamar de Deus, e não tem problema algum. Só que já começa quando você usa esta palavra, já começa a vir imagens, né, daquelas crenças pelas quais a gente passa, porque a gente participa de uma sociedade que é cheia de crenças, a gente é criado no meio delas, e isso tende a distorcer as coisas, né? Exagerando um pouco, né? Você fala, é aquele velhinho de barba branca, aquele vestido branco, anotando seus pecados para te julgar e bater o martelo lá no final. Né? Então, assim, não é isso. Né? É um sistema de consciência enorme do qual nós somos uma parte, nós somos consciência, a gente experimenta a consciência quando está, né, desperto ou quando está sonhando, ou, né, quando está, de alguma forma, você, quando está dormindo, mas no período que você sonha, você está consciente do sonho, você está percebendo, né, mesmo que de uma forma não presente, mesmo que não seja um sonho lúcido. Então, assim, tudo que você tem consciência é experiência, e você é consciência. Então, você experimenta ser consciência o tempo todo. Então, não é uma coisa estranha nem diferente. Então, é uma coisa fácil de lidar e eu não tenho que ficar caçando, não são dois. Eu sou apenas consciência, experimentando um avatar. Então, assim, de forma geral, é um pouco da ideia, é um pouco como eu cheguei aí, né? Eu cheguei por experiências minhas e por estudo, por aprofundamento, por meditação, por autoobservação, né? E com muita ajuda de vários materiais diferentes, mas em especial do material do Tom, que me fala muito de perto por ser um material racional. Sim, sim. Que ressoava para você, né? Como engenheiro, como meio que cético, e aí, vindo de um físico, isso tudo ressoou para você, e você investiu o seu tempo ali, se dedicou e aprendeu tudo isso que você está passando aqui para gente. Mário Jorge, na tua vida prática, né? Por exemplo, a consciência, ela não é a mente, né? A nossa mente de trabalho, ela está acima, certo? A consciência é aquilo que você vai andando para trás e saindo fora das coisas, né? Eu não sou o céu, não sou a terra, não sou a casa. Aí eu olho para tudo que eu estou vendo do lado de fora, eu estou vendo minhas mãos, não estou me vendo no espelho. Tudo que eu estou vendo do lado, tudo que eu estou vendo, cheirando, saboreando, né? Através dos 5 sentidos, experimentando. Tudo que eu estou sentindo, né? Sentimentos, né? Frustração, raiva, amor, fome, e tudo que eu estou pensando,
né? Então, são três coisas diferentes. O que a gente observa na nossa vida? Então, vamos falar, nós somos observadores da nossa própria vida e do que se passa nela. Sim. Como é que a gente observa? Através dos 5 sentidos. Então, dos sentidos, dos sentimentos que a gente tem e dos pensamentos. E a gente, em geral, mistura as três coisas, né? A gente vê alguma coisa ou ouve, e aí a gente pensa, tem memórias de alguma coisa ou de outra, classifica, e aí a gente tem sentimentos, às vezes traumas, às vezes felicidades, né? E aí a gente conecta isso tudo e gera, né, estados, né? Então, tudo isso que eu percebo, quem percebe? A consciência. A consciência. A consciência percebe tudo através dos sensores do avatar, do personagem, do corpo, do veículo, né? E às vezes não só daí, né? Às vezes ela capta, porque nós somos consciência, estamos conectados, interconectados, todos a partir da consciência-fonte. É como se fosse uma grande rede de internet de consciência, tá? A própria fonte gera tudo aquilo e conecta todos nós, que somos partes dela, estamos, como o nosso computador, nosso celular, está tudo ligado pela internet. A nossa consciência também está conectada, está captando coisas dos outros, né? Então, a gente capta aquelas coisas diretamente, aqueles que são mais sensíveis percebem mais e também captam coisas indiretamente através do sentido direto da consciência, mas, em geral, as pessoas, no começo, não os percebem. Então, o que a gente percebe é sensações dos 5 sentidos, sentimentos e pensamentos. E, normalmente, a gente chama de mente aquilo que pensa, né? Mas os pensamentos são observados e vistos e se passam na consciência, né? Tem alguns gurus que descrevem que o pensamento é como uma nuvenzinha passando no céu, né? Ele vai passando e você observa. Então, o pensamento tem antes do pensamento, durante o pensamento e depois do pensamento. Pode ter um vazio antes e um vazio depois, que, em geral, quando a gente não tem domínio da mente, ela é muito ruidosa, quase não tem espaço. O único jeito de você dar um sossego para a mente, eu sei disso porque era assim comigo, né? Ou eu tenho a televisão ligada, ou eu tinha o rádio ligado, ou eu tinha o aparelho de som ligado, que é para dar um descanso na mente, né? Porque o pensamento fica ali rodando. Agora, a mente vamos dizer, se a gente quiser classificar como a mente aquela parte que pensa, ela é um subsidiário da consciência. Tudo que você está observando não é o que você é. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente, e você não é o que você percebe. Então, e nem nada do conjunto. Então, você é aquilo que está lá no fundo, é onde aquilo está acontecendo e é onde aquilo está sendo percebido. Então, assim, você tem que ir dando esse passo para trás, né? E fora você, existe a consciência da fonte também ainda, né? Você está conectado, mas a gente não percebe essa conexão, né? A gente é parte, a gente está mergulhado, é que nem o peixe não percebe a água porque ele está lá flutuando no meio do oceano, né? A gente não percebe aonde está, não percebe essa conexão, pelo menos não enquanto estamos distraídos aqui neste mundo, né? Se você está numa meditação profunda, ou numa viagem fora do corpo, ou numa experiência de quase morte, que é um caso específico de viagem fora do corpo, ou fazendo uma visão remota, né, fazendo uma comunicação, né, como é que chama? Telepatia, ou qualquer outra coisa. Quando você está em estados alterados, né, você consegue, né, perceber mais das possibilidades mais amplas da realidade maior, da qual esta aqui está inserida e é uma pequena parte limitada, como se fosse um canal de TV restrito. Nós estamos conectados no que eu costumo brincar de... Então, chama isso aqui de realidade física material, PMR do inglês, Physical Matter Reality. Mas eu costumo chamar de uma forma mais simples de RV Terra, é a realidade virtual Terra. É assim, é todo o nosso universo, mas a gente vive na Terra, a gente não vive no universo todo, né? Então, a RV Terra é o campo de experimentação através dos sentidos do avatar que a gente manifesta aqui, a consciência que a gente manifesta e interage aqui através desse personagem, deste veículo. Nossa, muito interessante esse observar. E muito interessante também a forma como você explica tão detalhado, porque não basta só saber, né? Tem que passar a informação. E o público leigo
às vezes, uma linguagem mais rebuscada no livro, alguma coisa assim, tem mais dificuldade de entender. E você, com esse teu jeito de falar, você passa e a pessoa mais simples consegue entender. E, inclusive eu, porque eu sou uma das pessoas que você impactou com essa tradução do Tom Campbell, tá? Do livro, porque eu também, como você, passei por um processo de perdas, né, em 2020, durante a pandemia, e eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu perdi praticamente a minha família toda, né, meus pais, meu esposo. Então, assim, eu trabalhava num banco também, eu era totalmente voltada para o mundo corporativo, trabalhava lá há 23 anos, e daí eu busquei formas e ferramentas de autoconhecimento e fui atrás, como você, sabe? Eu fui cavando e eu busquei budismo também, meditação, respiração consciente, e cheguei até o livro do Tom Campbell também. E cheguei até você, né, na verdade, porque eu comecei a acompanhar a Mai do Temporariamente Humana, e aí eu encontrei você, e ali muita coisa fez muito sentido para mim, sabe, nessa minha trajetória. E eu penso que esses assuntos, eles têm que estar mais disponíveis, porque as pessoas precisam ter essa consciência de quem ela é, do que você pode perceber além dessa 3D aqui na tua vida, que você está tão mergulhado, né? E muita distração, muitos elementos para te tirarem do foco de quem você é realmente. E aí você fica totalmente, a sensação é de dormência, anestesiado. Você vai vivendo como um zumbi e não tem consciência de nada, vai vivendo naquele piloto automático, quando, na verdade, se você se autoconhecer, se você buscar essas ferramentas, né? Eu queria te perguntar como na tua vida prática você encontra essa conexão da espiritualidade com essa consciência expandida, sabe? Porque não é fácil. Como que você vive isso na prática? É assim, veja, eu costumo dizer, hoje eu vivo de uma forma muito mais tranquila, porque eu já fui muito mais desesperado, muito mais Imagino. ansioso, né, quando eu vivia apenas de uma forma material, onde eu achava que era eu que comandava os acontecimentos, todos, né? Eu, como engenheiro, dentro de estruturas, fazia coisas acontecer, resolvia problemas, e pronto. E as coisas funcionavam do jeito que eu planejava, e claro, eu fazia as correções de rota e fazia acontecer. E depois eu fui descobrindo que as coisas não são bem assim, né? Começando por essa lapada do falecimento quase instantâneo da minha esposa, e Sim. apesar de todos os meus esforços em tentar controlar a situação com médicos, hospitais e tudo mais, né, ficou evidente o aprendizado de que o ego começou a perder sentido ali, porque eu não sabia nem o que era o ego, mas ele já estava morrendo ali porque eu percebi que eu não estava no controle. E isso era óbvio, né? Foi uma das coisas óbvias dos aprendizados. O principal aprendizado nem foi esse. O principal aprendizado, e o primeiro, né, com essa situação, que eu tive essa queda de ficha, essa iluminação, é que veja, o que aconteceu, e a pergunta foi por conta daquelas coisas acontecendo, né, a primeira resposta foi que a primeira resposta é que tudo que estava acontecendo comigo naquele momento era para eu aprender alguma coisa. E não era só para mim, era para todos os envolvidos, né? E não era uma coisa só, potencialmente eram muitas coisas sendo aprendidas por uma situação complexa e dura como essa. E eu, imediatamente, quando ouvi isso na minha mente como pensamento, eu não tinha a menor ideia do que aquilo tinha alguma coisa a ver ainda com espiritualidade, nem com nada disso, nem com despertar, mas assim, fazia tanto sentido que eu não questionei, eu não sabia a resposta, eu perguntei e eu pensei a resposta para mim mesmo. Mas não é que eu criei a resposta, eu ouvi, né? É que eu ouvi como pensamento, não ouvi como voz. E aí isso então, assim, é o que eu digo, aquela história que eu estava comentando antes, né? A minha própria experiência foi me ensinando coisas, mas que eu não sabia onde encaixar, né?
Então, assim, o principal aprendizado então, tudo que acontece aqui, tudo, absolutamente tudo, porque isso aqui é uma escola, é a única coisa que isso aqui é uma escola. É claro que numa escola você também pode se divertir, não vai só aprender, você pode aprender se divertindo, né? E o aprendizado ocorre a escola, o trabalho é uma escola, a interação com os outros é uma escola, tudo aqui é uma escola, tudo aqui é oportunidade de aprendizado. Então, assim, uma coisa que facilita a interação com a vida é isso aí. Primeiro você começa a largar, começa a perceber que não faz sentido. Então, assim, se a vida não é controlar tudo, se tem parte das coisas pequenas que eu tenho sob controle, que eu tenho algum domínio, principalmente as coisas internas sobre como eu vou me sentir, o que eu vou fazer a respeito daquilo que vai se passando, né? E as escolhas, né? Obviamente, né? Cada escolha que eu faço vai criando coisas, né? Vai criando, assim, porque existe assim, a pessoa pensa que o livre-arbítrio é sobre o que eu gostaria de estar acontecendo comigo. Não, não. O livre-arbítrio é sobre aquelas oportunidades que estão na minha frente, eu tenho que escolher agora. Eu tenho estas oportunidades para escolher agora. Aí eu escolho uma delas e sigo em frente. Dali um pouco aparecem, em função da minha escolha atual, outras escolhas vão aparecendo, né? Eu escolho me casar, tá bom. Eu podia ser com esta ou com aquela, casei com aquela. Aí estou com ela, aí posso ter filhos ou não ter filhos, né? E se eu estou com ela, eu vou estar com os parentes dela, e não com os parentes da outra, entendeu? Tudo que eu vou fazer... Estou dando esse exemplo porque todo mundo, se não conhece, consegue imaginar bem, né? Então, eu não escolhi... Rolando, né? Eu escolhi casar com uma mulher que depois de 16 anos já tem um câncer e morrer? Não, né? Claro que não. Eu escolhi estar com ela lá no início. E dali para frente, todo o resto fomos escolhendo ambos, não é uma escolha somente minha, ambos fomos escolhendo nos manter juntos e fomos levando a nossa vida, né, com filhos e tudo mais, e todos os detalhes que vêm com isso, fazendo escolhas. Então, o livre-arbítrio é sobre a escolha. O que vai dar a partir dela, assim, o livre-arbítrio é sobre a semente que você planta. Se ela vai dar certo ou não, e vai frutificar ou não, e quando que isso vai acontecer, é um problema do tempo, da semente, do tratamento, e da sorte também, né? Do acaso, tem um componente de acaso ali. Mas tudo que aconteça sempre vai ser útil para a gente. Então, a gente vai escolhendo, vai evoluindo, vai tendo experimentações, se estiver prestando atenção, aceitando os aprendizados, vai crescendo, e cada crescimento as coisas se tornam eventualmente mais fáceis. Então, todas essas coisas elas vão se integrando. Então, a partir do momento que eu tenho um olhar sobre as coisas, em que tudo que pode acontecer comigo, seja lá o que for, não é acontecendo contra mim, está acontecendo para mim, como oportunidade, né? Por pior que pareça, de início, ou em função de eu ainda não ter uma mentalidade mais clara e mais aberta, eu posso ver coisas como extremamente negativas. Mas, assim, se elas estão acontecendo, elas são frutos, porque nós estamos numa sociedade interativa, né? É uma interativa, assim, as suas escolhas impactam em você e nos próximos, nas pessoas próximas. E as escolhas dos outros impactam nelas e nas pessoas próximas, inclusive eu, inclusive você, né? E assim, e todo mundo acaba tendo algum grau de influência sobre todo mundo, mas é claro que as pessoas que convivem mais proximamente têm um impacto maior. Mas assim, não são só as nossas escolhas, né? As nossas escolhas vão gerar coisas, vão gerar situações, vão gerar escolhas para os outros também, né? Ou escolhas conjuntas, no caso de um casal de qualquer tipo, né? Você escolhe viver junto, e aí você tem situações onde você tem que escolher junto, né? E arcar com as consequências junto, né? Até que os caminhos eventualmente se separem por um motivo ou por outro, como foi o meu caso, né? E é o de muita gente também, né? Pode ser por uma separação mesmo ou por um falecimento de um dos dois, uma diferença de caminho, né? Mas assim, tudo isso vai dando... A sua escolha lá atrás em não se entregar e buscar o autoconhecimento, em buscar, né? Nessa bifurcação, quando a gente perde alguém, sobre se entregar e sobre seguir em frente, mergulhar em alguma coisa, essa tua escolha, essa tua decisão afetou a minha vida aqui na frente, tantos anos depois. Olha que impacto que tem. Veja, é assim, a gente não consegue ver para frente, mas se a gente parar
raciocinar, avaliar todo o histórico, porque o histórico está sempre disponível lá para trás. Sim. Todas as decisões tomadas, as escolhas feitas, eu hoje posso olhar e fazendo. Bom, eu estou aqui, estou nesse quarto porque eu resolvi fazer uma live com você alguns dias atrás, a gente combinou nesse horário, estou aqui nesse ambiente e fazendo esta live, né? E veja, e aí você começa aí. Por que eu estou fazendo essa live? Porque você me convidou e porque eu aceitei. E por que você me convidou? Porque você me conheceu através da MEI, né? Porque eu escolhi, e a MEI escolhemos fazer trabalhos juntos, e você me viu, entendeu? E aí você vai indo. E aí você teve as suas dificuldades, procurou os seus esclarecimentos, foi encontrando coisas, encontrou a MEI, encontrou a mim, encontrou o Tom. Né? Exatamente. Assim é a vida. Se você fizer o negócio para trás, você fica abismado, né? Eu consigo ver hoje coisas que eu fiz, né, que eu tinha certa noção que aquilo tinha sido importante já há algum tempo, mas você... Por exemplo, quando eu estava no ginásio, eu era um aluno, durante um bom tempo, mediano, assim, medíocre. Não dava muita bola para aquilo, não prestava muita atenção, ia levando para frente. Até um momento em que eu vi algumas pessoas numa sala de 8ª série, algumas pessoas que tinham uma excelente performance, que estudavam, que sabiam, que faziam os exercícios, que davam respostas. Eu olhei para aquilo no começo da 8ª série e falei, nossa, que coisa linda, quero isso para mim. Aí me aproximei, fiz amigos que eu tenho até hoje, e eles mudaram a minha vida, porque eu fui aprendendo com eles, fui estudando, fui me sentindo desafiado, e que quis fazer aquilo de uma forma também, e passei a ser daquele grupo que estudava, que se aplicava, que respondia, que fazia os exercícios. E assim, veja, isso foi na 8ª série, aí ainda tive o colegial inteiro, 3 anos, e depois a faculdade. Se eu não tivesse feito aquilo lá atrás, eu não teria entrado na faculdade, não teria me tornado engenheiro, não teria feito economia como pós-graduação, não teria participado em empresas eventualmente americanas, não teria aprendido inglês, não teria, não sei se teria conhecido o Tom ou não, mas pouco faria diferença se eu não tivesse as coisas todas que eu tinha naquele momento. Assim, e começa tudo, nessa vida, começa com o meu nascimento dentro da minha família e com os estímulos que eu recebi dela, fáceis de lidar ou difíceis de lidar, porque os difíceis também geram desafios, que você acaba aprendendo muito mais com as dificuldades do que com as facilidades. Né? Sem dúvida. E assim vai. Né? E assim, quando você olha e reclama, meu pai era isso, minha mãe era... Tudo bem, vai. Eu sei como é, eu sei como pode ser duro. Né? Por sorte, eu tinha uma situação meio a meio, um positivo, outro negativo, de certo ponto de vista, né? Mas, assim, aquilo representou um desafio e eu podia ver o que um fazia e o que o outro fazia e escolher o que eu vou fazer. Vou fazer igual o que eu não gosto ou vou fazer o que eu estou achando de positivo, né? E, assim, aquilo é estímulo. Eu estava louco para estudar, para sair de casa, para trabalhar, para ser dono do meu próprio nariz. Se fosse uma maravilha... Olha, verdade. Não é verdade? Eu não tinha aquele motor. Então, assim, todas as coisas contribuem. Então, assim, não existe coisa ruim. São coisas, são fatos, situações, e todas elas vão te contribuir para aprendizado e crescimento ou para estímulo, para você andar para frente. Né? E aquilo que você percebe e aprende e está atento, beleza. E o que você não está, a situação fica repetindo dolorosamente, às vezes cada vez mais dolorosamente, até que você desperte e faça alguma coisa a respeito. Né? Se a gente acaba sendo muito... procrastinador ou joga para frente, ou não presta atenção, ou não se interessa, até o momento que... Quer dizer, eu passei por um momento crítico, como aquele, né, de sofrimento gigantesco, porque provavelmente eu ignorei vários sinais antes, até que chegou num ponto que tive que aprender daquele jeito. Né? Talvez fosse necessário, ou talvez eu tenha ignorado oportunidades anteriores, muito provavelmente um pouco dos dois, mas hoje eu sei, né, e sei a partir daquele momento que qualquer situação, por mais que eu ache ruim no momento, ela tem um conteúdo fantástico escondido em algum lugar. E o que eu tenho que fazer é procurar e não perder a oportunidade, senão o conteúdo vem mais fantástico ainda. Exatamente. Ontem eu ouvi isso de uma grande amiga minha. Ela falou que eu passei por uma situação, ela falou assim, amiga, tem algum presente escondido aí? Tem. Aí eu falei assim, eu vou procurar com muita atenção para ver. Porque a gente você às vezes pode não ver percebe.
você pode ver que isso aí assim, conhecimento comum, né? Opinião comum. Nós não vivemos numa realidade que é uma democracia de opiniões, do que as pessoas acham. Não é disso que eu estou falando, mas assim, todas aquelas pessoas que você percebe que têm um conhecimento maior e que transmitem coisas positivas, elas todas, em geral, grande parte delas, não vamos generalizar por completo, passaram por dificuldades, aprenderam, superaram, cresceram e têm um conteúdo que tem uma base, né? Então, e elas vão convergindo. Quanto mais próximas elas estão da realidade, passando por esse tipo de experiência, elas acabam convergindo na transmissão daquela informação que elas dão para a gente, né? Sim. Por exemplo, essa questão de crescimento, essa questão de ser as coisas repetitivas quando você não aproveita, né? E tem vários conceitos que acabam sendo transformados em crenças religiosas, né? Que nem a tal da roda do não sei o quê, que não quero criticar, mas assim, as coisas não são assim por acidente e nem causadas por alguém de fora para você. A gente causa isso para nós não estando atento, não estando observando aquilo que a gente pode aprender e não aproveitando esse aprendizado e depois podendo reaplicar ele e melhorar a nossa própria qualidade de vida. E aí, tudo que você não presta atenção e não aprende, você tende a seguir repetindo o erro, né? E aí seguir batendo a cabeça, seguir sofrendo, e às vezes isso vai piorando, porque se você não percebe com aquele padrão, o nível vai meio que subindo, você vai arrumando umas confusões maiores para você deslindar, para acordar. Sim, sim. A gente às vezes precisa passar por várias experiências com pessoas diferentes até aprender a lição. Essa é típica. Se você volta para essa questão de um companheiro, né, tem muita gente que arruma um traste, por assim dizer, um amigo meu, o Henrique, chama de traste, eu gosto, achei legal, e assim, quer seja não estou me referindo ao sexo de ninguém, estou falando assim, é um traste, né? Sim. Você não entende a figura de linguagem. Sim. Aí a coisa não vai bem, você sofre até que você desiste daquilo, sai, eventualmente, e aí você vai lá e arruma outro traste igual, com as mesmas características. Exatamente. Né? Então, a gente acaba fazendo isso, assim, é tão visível para quem está de fora, mas quando é com a gente às vezes não percebe, né? E essa seleção, às vezes, é inconsciente, né? A pessoa não tem nem consciência, mas parece que atrai aquele mesmo problema. Mas por que é assim? As pessoas chamam de atração. Atração é uma forma de explicar que as pessoas entendem. Você atrai aquilo. Então, não é que você não é um magneto, você não é um magneto, mas é que você atrai isso. O que acontece? Sim. Você está precisando aprender algo. E aí você acaba se envolvendo nas situações que vão gerar essa oportunidade de aprendizado. Só que você, em vez de aprender na primeira, você não aprende e segue ignorando o aprendizado. Né? E aí você segue atraindo, né? Sim. Ou escolher. Na verdade, o que você está fazendo é escolher mesmo. Mas é como se estivesse atraindo. Aí você fala, nossa, mas por que esse tipo de gente vem sempre bater com costada em cima de mim? Pô, você que está escolhendo. Quer fazer uma realidade diferente? Comece a escolher diferente agora. E para fazer isso, aprenda alguma coisa com aquilo que você já viveu. Você já viveu quantos desses? 3? 10? Pelo amor de Deus. Observa o padrão e muda o padrão de escolha. Né? Tem gente que precisa realmente observar isso aí com mais cuidado. E assim, os caras cansam. Eu costumava... é insanidade pensar que você vai mudar alguma coisa fazendo sempre a mesma coisa. Acho que é uma frase do Einstein, ou algo parecido com isso. Mas eu costumava brincar que nas empresas que eu trabalhei, eram empresas relativamente grandes, e tinham aqueles treinamentos internos, aquela coisa toda, tinha aqueles quadros com frases do fulano e do beltrano. Então, assim, eu costumava dizer que você andava pela empresa e os ensinamentos estavam nas paredes, só que ninguém observava, e todo mundo ia lá e fazia errado. E você, se olhasse para a parede, lesse a mensagem, prestasse atenção no que está sendo dito. Hoje em dia, você abre o Instagram, para falar de um, e você vai ver um monte de mensagens interessantes e úteis para quem conseguir compreender e, principalmente, pôr em prática. Se você não puser em prática, é apenas uma frase de efeito que não diz nada para você e não vai te resolver nada.
Se você já está sensibilizado para o assunto, às vezes aquilo é a chave, né, a ficha que faltava para te ajudar puxar isso aqui mesmo. Deixa eu tentar diferente, porque desse jeito não está dando. Né? Aí te ajuda. Então, assim, todos esses meios, todas as ferramentas, né, tem coisas positivas e negativas. Se você está atento e procurando as joias, o Instagram ou qualquer outra mídia social tem um monte de joias, né? E tem um monte de distrações, depende do como você vai usar a ferramenta. Né? É o algoritmo, né? Ele vai te entregar mais do que você consumir. Então, se o teu consumo é algo positivo, ele vai te entregar pérolas, coisas positivas. Se o teu consumo é negativo, ele vai te entregar aquilo. Na verdade, hoje em dia até tem essa parte da entrega, né? Mas é aquela história, se você não está preparado para um determinado tema, para um determinado aprendizado, passa lotado por ele, ele pode vir 10 vezes na sua cara e você não enxerga. É verdade. E se você está no ponto, pode ser uma pessoa que você cruza na rua e você ouve uma palavra e ela resolve o teu dia, porque aquilo faz com que caia a sua ficha. Né? O tema é que assim, a gente está num algoritmo também automatizado, pessoal, né, do seu conjunto de crenças, você está enxergando as coisas de uma forma distorcida por suas próprias crenças, por seus egos e por seu medo, e você está identificado com tudo aquilo, aquela historinha triste, né, que você conta para você mesmo, e você não enxerga mais as coisas, até que dá de cabeça com um bico, e aquilo dói, e aí acorda. Não é obrigado a sofrer para aprender. Se você percebe que as coisas são aprendizado e você passa sistematicamente buscar o aprendizado em qualquer coisa, seja positiva ou negativa, e você aprende, você aplica, você começa a andar no sentido do rio. Aí o caminho agiliza, né? A coisa fica mais fácil do que você remar contra. Né? Você vai no fluxo, né? Você só segue o fluxo. Não tem a resistência. Diminui, né? Não é que vai ficar... sem nada. Desafios vão sempre existir, porque seja lá o ponto que você chegou, não existe um pix de chegada. Né? Não existe limite para o crescimento da fonte. Isso é uma coisa difícil para muitas pessoas entenderem. Tem aqueles que pensam que existe um ser fundamental lá atrás, né, dê o nome que der, que já é perfeito, já sabe tudo. Aí você cai naquela esparrela. Bom, se o ser que criou tudo é perfeito e sabe tudo, por que ele criou este grande M que a gente percebe como ele, né? Então, assim, cara, eu costumo dizer, a resposta é a seguinte, cara, primeiro, não existe perfeição. É claro que um ser enorme, que tem esse poder todo, vamos dizer, essa consciência fundamental, que cria um multiverso de realidades possíveis, para as consciências poderem experimentar e crescer, que são partes dele mesmo, né? Sim. Esse aqui, assim, eu não tenho, na minha qualidade, como não olhar e ficar achando que é perfeito. É quase perfeito. Mas perfeito é uma figura de linguagem. Se eu disser que é perfeito, que não tem nada para aprender, não tem para onde crescer, eu estou limitando. Imagina eu, a mosca na ponta do rabo do cachorro, né, tentando abanar o cachorro. Né? Eu não tenho nada para dizer sobre a fonte. A fonte é fantástica. Mas eu sei que é uma fonte que tem espaço para crescer. Né? E eu sou um pedaço dela, eu tenho espaço para crescer, e se eu estou dentro dela, tudo que eu crescer, e qualquer outro crescer, também contribui para o crescimento dela. Sim. Isso, aliás, é uma estratégia, como o Tom constata nas pesquisas dele, nas descobertas e na proposta dele do modelo. Né? A fonte cresce por ela mesma e pela somatória de todas as partes dela que estão buscando crescimento. Todas as partes da fonte, nós, cada um de nós, está buscando crescimento. Cada ser vivo sobre a Terra, sobre esta e sobre todas as outras do multiverso estão buscando crescimento. E todo esse crescimento se soma. Agora, você imagina o que essa fonte cresce constantemente. Né? Ela está crescendo o tempo todo. Agora, eu acho isso um alívio, e tem gente que acha que é um sacrilégio. Né? Eu acho um alívio, porque... Veja, se a fonte está crescendo e aprendendo, ela me dá direito de crescer e aprender. Né? Eu ser ignorante como sou não é por maldade, é onde eu cheguei hoje. Né? E eu vou continuar trabalhando, e o importante é que eu continue sempre avançando. E a fonte também está avançando, né? E todos nós temos a possibilidade de avançar, ainda que muitos estejam desperdiçando. É um livre-arbítrio, você está jogando fora oportunidades. Isso vai tomar mais tempo para você e talvez mais sofrimento, porque você não está crescendo,
está tendo dificuldades em lidar com o que tem e vai continuar tendo dificuldade, e isso gera sofrimento. Então, como é que eu vou sair do sofrimento? Como é que eu vou ser feliz? Porra, começa a crescer, né? Começa a remar na direção da maré. Sim. Entendi. Olha, incrível, hein? Esses aprendizados aí com você são... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que o Júlio Sacracenda colocou aqui. Se você conhece o trabalho de Nisargadatta Maharaj, eu acho. Conheço um O pouco. que você pensa sobre ele? Eu não sou especialista de forma alguma, como eu conheço profundamente o Tom, mas eu vejo muita coisa dele, principalmente frases ou trechos de coisas que foram ditas, e se eu não me engano, eu acho que a May conhece bastante dele, mas o que eu te falo é o seguinte, todo esse pessoal que está conectado com a não dualidade, que é uma ideia, né, que tem raiz lá na Índia, que eles chamam de essa não dualidade, Advaita, é uma conexão com... Advaita quer dizer não dual. E hoje no Ocidente, muitos, por exemplo, tem o Rupert Spira, eu não sei se as pessoas conhecem ou não, que é de uma linha similar, ok? Essa questão da não dualidade. Então, assim, essa não dualidade, o que ela quer dizer? Que no fundo tudo é um. E tudo é um o quê? Consciência, ok? Então, esse povo todo tem a visão de que tudo é consciência, a consciência é a fonte de tudo, então eles estão completamente certos em 95% do que eles falam, ok? Então você pega aquele mestre Moji, né? Tem várias outras pessoas que estão... que é um atual, que está vivo, né? Que está aí falando, né? Esse Nisargadatta, eu acho que já foi, né? Não é presente, se eu não estiver enganado. Mas eles são todos pessoas que têm acabam, meditam, se aprofundam, faz autoconhecimento, atingem um grau de iluminação em perceber que não são o corpo, não são o personagem, não são nada disso, e eles percebem o que são. Essa consciência de fundo que eu te descrevi, que tudo observa, uma parte da consciência fonte. Então, assim, eles têm uma linha, tudo que essa gente diz é tudo muito bom no geral. A única coisa que você não pode entrar é naqueles lances onde leva para a crença. Por exemplo, provavelmente essas pessoas vão dizer que a fonte é perfeita, e que você já, quando estava lá, já era perfeito. Então, eu não sei o que você veio fazer aqui, né? Porque por que você veio perder tempo aqui? Você tomou essa decisão de vir para cá, a não ser que você tenha tomado a decisão de vir para cá porque você veio ajudar as outras pessoas aqui que não são tão perfeitas ainda, né? Então, assim, veja, perfeição não existe, é um conceito matemático. Não existe perfeição, assim como não existe infinito. Existe uma coisa muito grande que eu não conheço o fim dela, porque não chego a alcançar, mas o que é o infinito? Não cabe em lugar nenhum. Não tem. São conceitos, são ideias. Então, tudo progride, tudo tem a chance de progredir, de crescer. E se não tiver, acaba e morre. Então, agora, tem esse tema aí de que já sabe tudo, já viu tudo até o fim dos tempos. Então, assim, o tempo ele é contínuo, ele anda sempre para frente. Só existe o agora, é o único lugar que a gente vai estar, já esteve e vai estar. Eu falo sem medo de errar, porque eu sempre estive nele, toda a minha experiência é nele, nesta vida ou em qualquer outra. Né? Sim, então, não tem lugar para estar. Agora, o que é o tempo? São microavanços com microescolhas ou macroescolhas, dependendo do ponto que a gente está, e eu vou fluindo através dessas oportunidades, e os caminhos que eu escolho, eu vou fluindo através deles, dos resultados que os processos vão levando, mas eu estou sempre agora. Então não existe futuro e não existe passado no sentido de você jamais estar lá em um ou outro. Você está sempre aqui. Agora, à medida que você vai fazendo escolhas, o tempo vai avançando, você vai avançando no desempenho das coisas, no desenrolar, e você vai caminhando, mas sempre no aqui e agora. Então é como se, na verdade, o tempo estivesse passando por você muito mais do que você avançando no tempo, né? Quer dizer, você, em função do que você escolhe, o próximo pedacinho de filme vem vindo para você. Sim. A vida é como se fosse um filme. Como é que a fonte cria essa realidade 3D? Ela tem um quadro 3D para todas as possibilidades pré-calculado. Daqui para centenas de anos para frente, todas as possibilidades calculadas. E toda vez que você escolhe alguma delas, você escolhe um caminho possível. Então você tem
os caminhos potenciais que estão lá, e você tem aquele que você acaba realizando em função das suas escolhas, em função naquilo que é individual, e das escolhas coletivas naquilo que é coletivo. Ok? Né? Eu estou num país, eu tenho que conviver com a política daquele país, com as pessoas daquele país, com a situação daquele país, seja qual for, hein? Sim. Eu tenho que. Não é uma escolha minha individual, né? Eu nasci aqui porque eu precisava escolher alguma experiência que eu queria ter e acabou sendo este o melhor lugar, seja qual for neste momento. Agora, dali para frente, uma coisa interessante que eu costumo comentar, que para mim faz muito sentido, espero que ajude as pessoas também, a fonte ela é maravilhosa e ela sabe muito mais disparadamente do que qualquer um de nós individualmente. Então, assim, tanto que ela tem a possibilidade, né, de fazer um Big Bang virtual lá atrás, desenvolver um universo que chega a ter um planeta que pode ter vida e que desenvolve vida inteligente, e aí essa vida começa, a gente se conecta como consciência nesses avatares biológicos virtuais e vai tendo experiências aqui, a coisa toda vai fluindo para frente. E eu perdi o fio da meada, não lembro mais onde é que eu estava. Você está falando sobre essa experiência aqui, dessa realidade virtual, do tempo. Né? Isso, está certo. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte: agora você imagina essa fonte que tem a possibilidade de criar um multiverso, do mesmo jeito que criou este, ela põe lá umas condições iniciais e, pum, explode. Né? E gera essa simulação aqui, e aí você passa a ter a oportunidade de experimentar aqui. E podia estar experimentando qualquer outra do multiverso que ela vai gerando para gerar oportunidades. Então, essa vida que a gente está vivendo aqui é uma vida, e lá vou eu de novo, porque o negócio é muito grande. Desculpa, a coisa é muito grande. Volta, você me lembrou agora e eu perdi de novo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa vida aqui que a gente vive, essa escolha de vir aqui agora, nesse tempo, foi feita uma escolha antes da gente vir? A experiência de viver aqui esse avatar, Helenice. Eu escolhi antes. Então, agora sim, tem coisas que eu estou falando que a minha própria experiência está assinando embaixo. Agora eu vou entrar num território onde eu vou assinar embaixo com a experiência do Tom, porque ele é uma pessoa que viaja o multiverso, vamos dizer, ele experimenta esse tipo de conhecimento, ele lembra de outras vidas dele, ele já foi pesquisar isso a fundo, né, dele, de outras pessoas. Então ele foi, num período ele estava querendo buscar como funcionava essa transição. E ele foi dezenas, centenas de vezes, ele tem o suporte da fonte para isso, né? Ele tem uma missão muito clara, que é trazer para uma linguagem racional, moderna, o funcionamento da realidade, e ele tem acesso às coisas para poder compreender racionalmente e intuitivamente, mas poder explicar racionalmente aquilo que ele está descobrindo. Então, o que ele fez? Ele acompanhou pessoas fazendo a transição, ele foi visitar o histórico dele sobre períodos de transição dele anteriores, que ele já teve dezenas ou centenas, e ele acessou tudo isso e foi ver como é que funciona. Então, enfim, grosso modo, a questão é simples. Você, quando tem um grau de evolução, quando você é uma consciência que está, vamos chamar de iniciante, você está, né, calouro, né? Qualquer experiência serve, porque a sua experiência, vamos dizer que você começa do zero. Qualquer coisa serve, você não tem experiência nenhuma. Faz qualquer coisa, vai tirar xerox, vai buscar café, né, entendeu? Então, qualquer experiência serve. Aí você vem e tem uma. E dali um pouco você vai embora. Aí você chega lá, entra de novo e tem outra, e tem outra, e tem outra, e tem outra, até que você começa a fazer algum sentido das coisas, começa a crescer como qualidade de consciência, começa a compreender um pouco mais, começa a perceber que você vive numa realidade escola, que você está aqui para aprender, você começa a despertar, você descobre que você é consciência. Então, assim, isso tudo são passos de evolução, né, de despertar para a consciência. Então, uma boa parte do caminho da consciência é aprender o suficiente, de coisas suficientes, até que chegue ao ponto de compreender o mito da caverna, de compreender o filme Matrix, de compreender o My Big Toll, de estudar, né, essa gente toda, de
e compreender isso na prática, o que você realmente é, começar a se questionar e descobrir o que você é. Então, nesse fluxo que você vem vindo de crescimento, em função, eu só estou dando isso tudo, porque assim, eu acabo me perdendo por causa disso, eu tenho que dar uma base para poder explicar de forma fácil o que eu quero explicar. Então, você tem vários graus de evolução que uma pessoa não se compara com a outra, mas você avaliando por você como você é, você vai ver que você está talvez mais bem preparado ou menos bem preparado do que você já foi. A comparação é com você mesmo, mas à medida que você cresce, você percebe que cresceu, as suas atitudes mudam, né? Então, sim, conforme você cresce, quanto mais evoluído, quanto mais desperto você está, você leva essa qualidade com você para onde você for, inclusive para a fase de transição. Você sai daqui levando toda a bagagem, a qualidade de ser, a qualidade espiritual que você desenvolveu com você. E se você está relativamente desperto, o que ele diz é o seguinte: quanto mais desperto você está, colocado em poucas palavras, mais você participa do processo. E quanto mais perdido você está, mais qualquer coisa vai servir e menos planejamento vai estar envolvido. A fonte, ela tem sistemáticas que vão te ajudar a escolher o melhor para você sempre, em qualquer situação que você esteja. Mas a situação mais básica, você não tem necessidades especiais. Qualquer coisa serve, né? Agora, quanto mais você evolui, mais você participa dos detalhes. Por exemplo, no caso do Tom, ele estava comentando, ele não está se pondo em determinados lugares ou outros, é que assim, eu estou juntando o fio da meada de tudo que eu vejo, né, ele descrevendo. Então, pessoas fazem algumas perguntas para ele, e ele não costuma ficar contando história nem vantagem sobre ele mesmo, mas às vezes você vai captando aqui e ali alguma resposta que ele dá. Então, ele veio aqui, porque acontece, ele já tinha um determinado grau de despertamento, né, ele já foi algum tipo de... Ele já estava envolvido nesse esquema de aprender e ensinar sobre a realidade, sobre a filosofia, sobre a metafísica, vamos dizer assim, né? Ele já estava nisso, só que precisavam que ele viesse para cá, esquecesse, obviamente, tudo isso, passasse por uma evolução normal, né, de crescimento infantil, aí até chegar na idade adulta, e enveredasse pelo caminho da ciência exata, da física, de uma forma, tivesse uma personalidade racional nesta vida, para poder, depois de formado essa base, ele poder estudar o lado espiritual ou consciencial, o mais profundo, esse caminho, e poder pôr isso em palavras racionais. Então, ele veio com a missão de entrar nesta vida como sendo um cético, descobrir que a realidade era maior, já como um físico, e aí resolver estudar como um físico todas as propriedades para poder explicar depois racionalmente como é que as coisas funcionam. Então, esse caminho dele não é acidental, ele é muito bem trilhado, né? Ele estava mapeado. Então, assim, agora você imagina, né? Precisa ser um ser que está num ponto desse. Né? E eu, hoje, olhando para trás, às vezes eu ficava me perguntando, não, mas o que assim, aquela pergunta que martiriza a pessoa, o que eu vim fazer nesta vida? Porque eu tive tanta experiência diferente, fui para um lado, será que eu não estou perdido? Não sei. Não, hoje eu não tenho essa dúvida. Assim, eu vim granjear um tipo de, como eu te falei, lá atrás eu resolvi estudar em algum ponto, me apliquei, evoluí, fiquei racional, fiz engenharia, me desenvolvi línguas, trabalhei em empresas internacionais, especialmente americanas, né, me aperfeiçoei em inglês, sei espanhol, sei um pouco de francês, né, então, mas o principal é o inglês. E depois eu era racional e cético e não acreditava em nada, e aí comecei a ter umas experiências que me levaram para perceber que as coisas eram diferentes, mas também me mantive sempre muito aberto por conta da ficção científica, que foi um outro canal que me serviu também. Mas juntando tudo isso, cheguei no ponto de chegar descobrir o material dele, ver que precisava de tradução e me apaixonar pelo material e me dispor a traduzir 3 livros, no final 4, né? Assim, isso não acontece para qualquer um. Eu não estou dizendo que eu sou especial em nada, mas assim, o caminho que eu quero dizer é o seguinte: o caminho que eu fiz me levou a estar no ponto de quando aquilo apareceu, eu
ser a pessoa certa no lugar certo, só isso. E nem melhor nem pior do que ninguém, mas assim, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não chegaria ali. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho como meta, hoje eu percebo, eu ser um grande guru espiritual, no sentido de ter que ter as experiências que ele teve. Quem fez esse trabalho foi ele. Ele está fazendo a parte dele, eu estou fazendo a minha. Eu tinha que ter toda a base suficiente de espiritualidade e de estar aberto para isso, para usar a minha habilidade racional e tecnológica para pegar a linguagem, as coisas dele do inglês e trazer para o português. Né? Hoje eu sou, vamos dizer, eu sou o Tom em português, vai por assim dizer, porque eu estou trazendo a mensagem dele, subsidiada até onde possível pelos meus conhecimentos também, pela minha própria experiência, mas, então assim, eu não, sabe, eu tinha que ter facilidade para fazer viagens fora do corpo. Eu tinha que facilidade para ser telepata. Se eu tivesse facilidade, eu não tinha estudado nada, eu já estava usando e pronto, né? Eu tive que camelar muito para poder fazer um pouquinho de cada coisa, ver como é que é, ter um vislumbre e ter um entendimento suficiente para falar, mas eu não tive que desenvolver. Quem desenvolveu o mapa foi ele, né? E eu só tenho dados suficientes para sozinho, né? ele é muito bom. E estou com tranquilidade, passando adiante um bom mapa, porque vai ser útil. E assim, hoje eu estou muito tranquilo, porque quando eu comecei, eu não sabia se eu ia ter um leitor, se eu ia ter um interessado, não sabia de nada disso. E isso foi lá atrás, foi em janeiro de 2014. Agora, os livros saíram, as pessoas se interessaram, compraram, leram, estudaram, me seguem, acompanham, me interagem comigo, e a quantidade de pessoas que agradece que isso fez uma diferença fantástica na vida deles, assim, não são poucos, mas também não são milhares. Mas porque é um conhecimento libertador, né? Ele é libertador. Eu saber que o trabalho, assim, porque eu falei, se uma pessoa se interessar e ajudar, já vai ser ajuda. Mas não é uma, não, tem muitas. Né? Sim, centenas, milhares. E assim, aqueles que me dão feedback, porque não é muita gente que dá feedback, mas pelos que dão, eu imagino o tanto da abrangência disso. Assim, a gratidão que circula é gigantesca. Né? E ninguém faz nada sozinho, né? Se você não tivesse escolhido lá atrás, ir atrás do Tom, traduzir os livros dele, essas coisas, será que a mensagem chegaria aqui da forma que chega? Talvez não. Dificilmente estaríamos aqui conversando. Porque, exatamente. Né? E assim, então eu estou tranquilo com relação a essa questão. Então a gente estava falando, né? A missão dele foi essa, vir e chegar a uma forma racional, descobrir a realidade maior e pesquisá-la e escrever isso em miúdos. E a minha foi estar apto para entender o que ele está dizendo, confiar, né, com os meus dados de experiência que o que ele está dizendo é bom e fazer o trabalho de levar isso adiante para uma audiência enorme aqui num país que não fala inglês de forma alguma. Esse país com matéria de inglês é zero. Né? Tem, claro, que muita gente que fala, mas assim, a grande massa é zero. Né? Se não tivesse em português... Se interessar para ler um livro, comprar 3 livros e ler aquele livro grande, não tem como. E você fez esse trabalho com muita maestria, com muita simplicidade, divulga com uma linguagem muito simples, você codifica, entendeu? Você descodifica o que ele fala. Então você traz uma linguagem que todo mundo entende com muita facilidade. E nada é por acidente. Veja, é muito curioso, porque ao longo da minha vida, eu tive um primeiro chefe que foi muito bacana na indústria, que ele me ensinava de tudo. Eu aprendi um monte de coisa com ele. Vamos dizer, eu cheguei lá zerado em matéria de só teoria, e ele me pôs na prática e foi me ensinando. E ele me ensinou que ensinar era gostoso, era bom e todo mundo saía ganhando. Ele não escondia nada. Eu via outras pessoas escondendo o jogo e via ele ensinando. E achava que ele era muito melhor fazendo o trabalho dele do que qualquer outro. E estava fazendo o que era correto, o que era bom, o que era gostoso. Eu passei a fazer a mesma coisa. Então eu comecei a dar treinamento interno em empresas, e meu esforço era traduzir as coisas para a linguagem das pessoas que precisavam recebê-la. Então eu passei esses 35 anos na indústria fazendo esse tipo de coisa com outros objetivos, mas é o mesmo tipo de coisa. Que eu percebo hoje essa necessidade de facilitar, porque basta você olhar e ver
pessoas X, Y, Z, não vamos citar nomes, que estão falando, estão tentando ajudar as pessoas e até conseguem ajudar muitas. Tem alguns caras grandes aí, mas você vê que a forma deles falarem as coisas é intimidante. Né? Você fala assim, poxa vida, eu estou lidando com as pessoas, fazendo da forma mais suave possível, e já vendo, às vezes, a dificuldade com as quais as pessoas estão lidando, aí você chega e fala, pá, sabe, pô, você não entende a dupla fenda? Mas que merda, você não entende ainda isso? Pô, o que você está fazendo que ainda não entendeu a dupla fenda? Entendeu? Assim, cara, a dupla fenda, nem os físicos entendiam. Então, assim, cara, e assim, você vai querer explicar de uma forma para físico entender, também vai continuar não ajudando em nada, né? Existem formas muito simples de explicar, né? O que é interferência. Se a pessoa não sabe o que é interferência, como é que ela vai entender a dupla fenda? Então, você tem que começar desenhando, porque as pessoas não têm que ser físico, né? Como dizia o Einstein também, é duro, porque o cara falava muita coisa boa, mas se você não conseguir explicar para alguém de uma forma relativamente simples, né, é sinal que você não entendeu também. Entendeu, exatamente. Então, verdade. É um objetivo de vida, né? A vida inteira eu tenho que traduzir para uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro chefe lá atrás, 35 anos atrás, praticamente. Você tem que se adaptar na necessidade da pessoa. Sim. Você não pode querer que a pessoa se adapte a você. Se você quer que ela realmente entenda, você tem que ver até onde ela vai, qual é a prática, quais são os limites, e tentar falar na língua da pessoa. Tem que calçar o sapato. Né? Essa habilidade ainda assim, não garante, mas é uma vida de prática, né? E que eu percebo que me ajudou. É outra coisa, né? Você olha para trás. Poxa, eu ia imaginar que esse tipo de prática ia acabar me servindo para falar de espiritualidade e de física quântica e de consciência. Nunca eu ia imaginar um negócio desse. Mas hoje é fácil de ver por que eu passei por tudo aquilo. Exatamente. As coisas, como está tudo conectado, né? Como uma teia de acontecimentos que vai mapeando até você fazer esse trabalho lindo que você faz hoje. Incrível isso. Mário Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Você medita diariamente? Olha, atualmente não estou fazendo com a frequência que gostaria de fazer, mas um pouquinho, pelo menos, sim. Né? Nem a quantidade, assim como eu também estou precisando fazer exercício, né? Esse foi um ano muito atípico para mim. Eu tive muito trabalho com o simpósio nos Estados Unidos, foi uma experiência gigantesca, aprendi muita coisa, porque eu tinha feito um evento do Tom aqui, e fiz 2 eventos com a MEI, um em Brasília e um em São Paulo, e aí fui chamado para ajudar porque eu tinha alguma experiência aqui, né? E trabalhando com outros, a MEI trabalhou também, fomos em 5 pessoas, eu, a MEI, mais 3 pessoas, e quem tinha alguma experiência em evento era eu e ela. E a gente teve que pôr isso em prática e com os novos solavancos do território desconhecido. Então, foi bem interessante. Então, o que acabou acontecendo foi, não perder o fio da meada, eu tive que me dedicar, assim, eu não vou dizer que foi 24 horas, porque eu tive que dormir algum tempo, né? Mas, assim, durante 7, 8 meses, trabalhei... Exigiu muito gente grande. E eu tive que sair fora de qualquer tipo de padrão que eu levava para poder... Agora, veja bem, né? Outra coisa, é um estágio que eu não estou ainda, mas o Tom está e eu estou no caminho buscando isso. Assim, meditar, você começa tendo que dedicar pelo menos meia hora por dia, todo santo dia, 2 vezes, de preferência. É um ritmo ideal para você avançar. Tem pessoas que, na primeira, como ele, já descobre que já domina aquilo, e tem outros que vão dizer que nunca conseguem. Tem gente que desiste na terceira, né? Tenta 3 vezes e desiste porque os pensamentos não param, né? Aí, se você desiste, não é fácil. Te confesso que não é fácil. Você tem que descobrir o melhor caminho. Você pode usar um mantra mental, repetitivo, você pode usar algumas músicas daquelas orientais que são muito legais, tem umas músicas muito... você se perde nelas com facilidade. Já tentei e consegui fazer caminhando, né? Não caminhando na rua, mas caminhando em esteira, você torna aquilo uma coisa repetitiva. Fiz várias experiências, mas o fato é que, o que eu queria dizer é, você depois que, vamos dizer,
se desperta e que você logra atingir esses estados meditativos com um pouco mais de facilidade, você acaba descobrindo que você pode meditar fazendo qualquer coisa, inclusive assistindo uma aula, ou ouvindo eu costumo ouvir áudios, eu gosto muito disso, eu me foco completamente naquilo e me desligo de mim e fico ouvindo o áudio. Então, essa é uma das minhas formas até, muitas vezes, preferida, eu fiz muitas vezes isso também. Agora, você quando está focado, você está num estado de foco, você está meditando, ok? Agora, não é um foco ansioso, tá? Então, assim, tente meditar primeiro, porque não é uma coisa que você vai atingir. A busca da meditação e de você finalmente lograr zerar o pensamento e lograr ficar só em você mesmo é uma etapa importante, principalmente para quem tem essa dificuldade. E depois que você supera a mente, né, você até percebe ela dando os retornos dela, umas tentativas e tudo mais, e às vezes você se distrai, faz uma merda, perdão, né? Você faz, ninguém fica perfeito, né? Você não passa a flutuar e vai voando para o trabalho porque medita e porque agora acha que está desperto, né? Você não continua dando topada, né? Agora, se deu a topada, você tem que entender que não foi o mundo contra você. Você ficou distraído, não prestou atenção e deu uma topada. E a topada dói, entendeu? Para todo mundo. Como se manter tão, como eu vou te falar, consciente é difícil, né? É um processo gradual que você tenta que estar constantemente, e quando você achar que já não precisa mais, é mau sinal, né? Mas, assim, se você acha que já chegou onde precisava chegar, porque não tem ponto de chegada, melhorar é possível, né? O Tom é uma pessoa que, por exemplo, consegue entrar, ele anda o tempo todo nesse estado e ele consegue, às vezes, acessar mais de uma realidade ao mesmo tempo. Ele está aqui falando com você e está olhando e buscando alguma coisa em outro local. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu estou longe, né? Mas, assim, eu consigo... assim, essa questão de deixar que a mente me domine, né? Assim, eu estou bem consciente de que tudo aqui é aprendizado. Então, não acontece um revés, eu não fico, ai, que droga, não sei. Não, eu já não perco mais tempo, é uma coisa que eu logro bem. Eu não perco tempo reclamando das coisas, né? Eu gasto minha energia lidando com as coisas e fazendo o melhor que posso, e quando não dá para fazer nada, deixa para o dia seguinte. Nada que uma boa noite de sono não melhore a perspectiva. Sim, sim. Nossa, você é fantástico, assim, eu estou maravilhada com teus ensinamentos, ô Mário Jorge. Obrigado. De verdade. Eu pode, e assim, passar para frente, eu acho que é muito bacana. Todo mundo tem alguma coisa para passar para frente, né? Eu tenho muito para aprender e receber de outros, e tudo que eu vou aprendendo realmente, se eu puder passar para frente, é quando eu realmente reforço aquilo que eu estou aprendendo. Então, fico feliz de estar colaborando. Muito obrigado pelo retorno. Eu fico ouvindo você como uma telespectadora. Eu fico aqui, olha, só absorvendo o teu conhecimento. Eu fico aqui. Aí, às vezes, eu até esqueço de pensar numa pergunta que eu vou te fazer. Eu até anotei uma pergunta aqui. É assim, a gente está com, acho que 1h17 de live. Eu queria te deixar essa pergunta aqui. Ó. Se você pudesse deixar uma mensagem para todos que buscam entender a natureza da realidade, qual seria essa mensagem, Mário Jorge? Olha, isso é uma coisa que para mim sempre foi muito importante, né? E isso geralmente é importante para as pessoas que são mais racionais, mais mentais, né? Mais lado esquerdo do cérebro, porque as pessoas que são bastante intuitivas, elas sentem a realidade e meio que fluem nela, né? Então, em geral, é uma coisa muito útil para aqueles que têm um domínio maior da racionalidade. E assim, você vai chegar nesse caminho de busca e a questão principal, independente, para uns e para outros, mas para quem busca isso, é você procurar internamente, né? E às vezes você fala com aqueles gurus orientais, eles falam de um jeito, você fica desesperado, falando, como é que eu vou fazer isso? Não tenho a menor ideia do que é, né? Mas a busca é por o que sou eu, na verdade, né? É o que sou eu, porque não é nem quem sou eu, né? E aí, nessa busca, você pode se perguntando, e assim, uma regrinha simples que ajuda você é o seguinte, tudo que você, quando o personagem morrer, e vamos assumindo que seja um personagem que você continua, quem morre é só o personagem. Sim.
porque a gente sabe que não leva nada daqui, né? Mas, assim, verbalmente, intelectualmente, todo mundo sabe, mas ninguém para pensar e continua trabalhando para juntar coisa para quando morrer levar, né? Seja lá para onde for. Então, assim, viva o agora, faça o melhor possível, né? Ter boas condições de vida não é nenhum tipo de pecado, busque o que você achar que deva, mas procure nessa busca identificar o que você não é. Então, você não é o seu nome, não é o seu RG, não é a sua profissão, não é a sua função familiar. Você vai descascando isso, adianta eu só falar, ok? Sim. Mas você na busca do que é, bom, o que eu sou? Bom, eu sou eu, meu nome? Não, meu nome foi meu pai e minha mãe que deram para mim, eu não tinha nome nenhum quando cheguei aqui. Então, quando eu sair daqui, não vou levar nenhum, né? Fica para trás. E se eu admitir a possibilidade de que já vivi outras vidas, imagina quantos nomes eu já posso ter tido. Então, não é o nome, você não é o nome, não é o RG, não é a profissão, e assim. E você começa a ver que isso são experiências pelas quais você está passando, e você vai descascando a cebola, e vai descascando, e no final, às vezes, você passa por uma fase meio desesperadora, né? Porque você, na busca, você começa a descobrir que não está sobrando nada, e você tirou tudo que você acha que poderia ser mentalmente, e não sobrou nada. E aí, o que você vai descobrir no final? Que você continua lá. Mesmo sabendo que não é nada daquilo, você continua lá, continua observando. É que nem quando medita. Se você está em paralelo meditando, você vai esvaziando a cabeça, você vai esquecendo o corpo, esquecendo os sentidos, está com os olhos fechados, não presta mais atenção nos ruídos. Daqui a pouco você está flutuando no vazio, zerou o último pensamento, foi embora, e você não deixou de existir. Né? Não acredite que você pensa, logo existe. Não, mesmo quando não pensa, você existe. Que você continua existindo. E você não é nada daquilo que você percebe. Como a gente começou a conversa, no final, a gente termina, você vai chegar no ponto, se você continuar trabalhando, meditando, se auto-observando, estudando, praticando, você vai chegar nessa percepção e descascando o que você não é, que quando tirar tudo, você ainda está lá firme e forte. Assim, o ego, no sentido de eu, né, porque ego é meio que sinônimo de eu, é a individualização, é a individuação, é perceber como um indivíduo e não como todo, né, é se perceber como um indivíduo, não ficar perdido. Esse você não perde nunca. O que as pessoas falam de dissolver o ego é de dissolver o egoísmo, né, de dissolver o medo, a crença, aquilo tudo que você não é, mas que você está identificado e acha que é. É isso que você está dissolvendo. Mas como você acha que você acha que vai perder e não vai ser nada. E aí que vem aquele desespero. Então, nos momentos finais de estertor, você vai ali olhando e fala assim, mas não sobrou nada. Chegou um momento que eu me perguntei, será que eu sou um NPC? Né? NPC é um non-player character. Para quem joga videogame, você sabe que é aquele personagem que é pilotado pelo computador, não é por uma pessoa. Você tem um jogo em rede, tem várias pessoas jogando, tem vários avatares lá dentro do videogame que são pessoas jogando. Né? Quem nunca jogou um videogame, assiste aquele filme Free Guy, que aí você vai entender tudo direitinho. É só assistir um filme, não precisa jogar videogame. Mas eu cheguei a pensar que eu era um personagem automático lá do jogo que não tinha existência própria. Né? Eu falei, minha nossa, eu não tenho existência, eu estou aqui... Obrigada pelo filme. Então, essas dúvidas existenciais que eu estou explicando de uma forma racional, eu sou engenheiro, eu conheço computador e conheço videogame. Aí eu falei, eu sou um NPC. Né? E aí cheguei no final, não, nada disso. Se eu fosse um NPC, eu nem estava fazendo essas perguntas para mim mesmo. O fato de eu estar me perguntando já está me demonstrando que eu tenho alguma consistência, estou buscando alguma coisa e não estou satisfeito com o que acho que sou ainda, quero descobrir mais. Só que isso que você descobre lá no fundão, ele não responde para você. Você vê que você está observando os sentimentos, os pensamentos e as sensações e o conjunto dos estados que você vive e as experiências aparentemente externas que você conduz o seu personagem a respeito. Você vê tudo isso, observa tudo isso, e pode usar a mente para tirar algumas conclusões racionais a respeito daquilo que você está aprendendo.
né? Mas você está sentindo aquilo, você está sentindo zerado, sem pensamento, sentindo, observando, sentindo, flutuando, de repente até chegando a ter alguma experiência fora do corpo, ou fazer alguma telepatia, alguma visão remota que te mostra que a coisa não é só material, mas você está evoluindo aos poucos e se percebendo. Então, você, depois de um ponto, você atravessa essa... E não deixe de experimentar o que você achar que deva, entendeu? Vai fazer um retiro com fulano, vai fazer um retiro com Beltrano, se você puder e tiver ao seu alcance, que cada um desses tem... Eu fiz, por exemplo, uma das coisas que eu fiz, além daquela escola e de várias outras coisas, eu falei de budismo eu conheço um pouco, vim conhecer bem depois. Eu conheci antes disso a medicina chinesa tradicional, e tem o Tao por base, e a história do Tao, ela é fantástica, ela é quase física quântica, né? A história da criação pelo Tao e pelo My Big Tool é até muito parecida, é praticamente idêntica ao nascimento da realidade. Essa consciência fundamental, que era um vazio, mas tinha potencial, eles nem diziam que era consciência, era um vazio com potencial de vir a ser tudo. E ele criou o Tai Chi, que é o Yin e o Yang, o 0 e 1, masculino e feminino, o 0 e 1, ok? E o 0 e 1 se combinou para gerar todas as outras coisas que o chinês chama de 10 mil coisas. Então, tudo isso que você olha em volta, a partir de um ponto que você começa a crescer, todas essas coisas meio que se conectam e fazem sentido. Você não se importa tanto com o detalhe, né? Não é porque tinha uma grande tartaruga gigante e a Terra estava em cima da tartaruga. Esse é um mito chinês da criação lá. Mas assim, não é isso que importa. O que importa, tem coisas que são core ali. E o Tao fala, o vazio inicial, o 0 e 1, criou o 0 e 1, o Wuji criou o Tai Chi e criou as 10 mil coisas. Essa é a linguagem dele. Aí você olha, é My Big Toe, havia uma consciência fundamental, vazia, porém com o poder de evoluir, e ela começa a evoluir, começa inicialmente percebendo que partes dela podem ser zeros e uns, e aí ela começa a brincar e combinar com isso, trabalhar com informação, e vai gerando todo o resto, toda a evolução dela, a possibilidade de se dividir em outros seres conscientes dentro dela mesma, e a possibilidade de criar realidades virtuais, as 10 mil coisas, né, onde você pode experimentar vidas aparentemente materiais, que no fundo são virtuais imersivas, exatamente como num filme da Matrix, só que você não tem maldade, não tem máquina, não tem nada disso. A única maldade que tem é do ser humano. Então, para finalizar a mensagem positiva, veja, a fonte de criação é tão positiva, e eu acabei não falando dessa metáfora, que eu a perdi em algum momento, é o seguinte: a fonte criou o cenário, ela não joga ninguém em lugar nenhum, ela não obriga ninguém a fazer nada. Esse é um cenário de escola, de oportunidade, que a gente escolhe vir porque pode crescer muito como consciência aqui, experimentando essas vidas bem organizadinhas, porque no mundo mental não tem, qualquer coisa que você pensar aparece para você, e aí? Né? O que isso significa? Nada. Aqui as coisas têm, eu faço cada escolha, tem um processo que gera consequência. E aí fica tudo interligado e amarrado, uns amarrados com os outros. Como é que eu vou aprender sobre amor numa caverna, num ambiente solitário? Eu aprendo sobre amor convivendo com os outros. Esse é um ambiente de convivência. Então, isso tudo que está rolando aqui é uma oportunidade gigantesca de aprendizado, de crescimento, e não de nenhum tipo de castigo, de perseguição. Né? Que bom. E assim, é tudo maravilhoso. O cenário, a fonte cria o cenário. O que tem de ruim aqui? No cenário não tem nada. No céu, no espaço, na terra, no ar, no oceano. A coisa é linda aqui. Cada amanhecer, cada chuva, cada tempestade, cada planeta circulando, né? São coisas lindas. O cenário é lindo. Esse foi o que a fonte providenciou. Ela providenciou um cenário paradisíaco. E aí, né, botou aquelas pessoinhas brincando com a piada lá naquele cenário para aquela oportunidade das pessoas escolherem, né, com livre-arbítrio. E aí a gente escolhe o que escolhe, chegamos até aqui através das nossas escolhas, as nossas individuais e as comuns, né, e gerando esse ambiente. Então, tudo que você olhar no ambiente, que você disser que não é bom, que você classificar como não presta, não foi a fonte que criou. Foram as nossas escolhas. Porque se você tirar o ser humano daqui, você olha, pode tirar todos os seres vivos daqui, né? O universo é lindo. Mas se tirar os seres humanos,
você fica com aquela sensação que a maldade já se foi. É verdade. Você está certa, porque a maldade é algo que está em nós. A gente tem tudo em nós, a maldade e a bondade, inclusive. E a gente muitas vezes opta por coisas desagradáveis, que criam situações ruins para nós e para os outros à nossa volta. E cada situação negativa que você verificar aqui, ela não foi criada pelo ambiente, ela foi criada pelos indivíduos. Claro, você vai dizer, tem terremoto, tem meteoro, mas isso é um acidente de percurso, vamos dizer, dá aquela chacoalhada no planeta, dá uma reviravolta, mas se você é consciência, ninguém morre, mesmo que o meteoro caia na sua cabeça, você vai poder voltar aqui de novo e pegar outro avatar para experimentar. Então, assim, eu estou falando daquelas maldades, né? Aquela perseguição, abuso, trauma, tudo aquilo de ruim que você vê, política... Falo de política, porque política já é um sinônimo de coisa ruim aqui, né? Sim, tudo no geral, né? Mas, assim, tudo que você olhar e classificar como ruim foi o ser humano que pôs aqui. Tirado todas essas coisas que nós pusemos aqui, o que sobra é perfeito. Né? É verdade. É verdade. Você tem o dom de descomplicar a mensagem. É isso. Eu tento, é que às vezes a coisa é assim, para eu poder chegar em alguns raciocínios, às vezes eu preciso elaborar um pouco e às vezes eu me perco. Porque o cenário é complexo. O caminho da simplicidade final requer algumas bases. E, às vezes, como é tudo muito amplo, né? Sim, é um assunto muito amplo, muito vasto. É um livro, são 3 livros, né? E ainda tem o do Parque do Tom. Então, assim, você pode mostrar, por gentileza, novamente a capa do livro? Eu vou deixar. Tá aí perto de você? Tá aqui. Esse aqui, por coincidência, é um antigo, tá? A capa mudou um pouco, ficou padronizada com o americano. Esse é um que estava aqui na mão, a primeira capa que eu fiz, que era o título maior em português, né? Sim. E eu pus pequeno My Big Toe. Depois ficou padronizado como My Big Toe, mas a fonte é a mesma, o desenho é o mesmo, né? É um pé virtual. Porque o Tom tem muito humor, né? Ele tenta tratar o assunto com humor, por isso que eu não me importo de pôr bastante coisa de humor nas minhas postagens, porque o humor alivia, né? O aprendizado às vezes é duro, né? Às vezes é sofrido. Se a gente entrar com um pouco de humor, facilita. E ele começa na capa com esse dedão, porque TOE, em inglês, é a sigla de Theory of Everything. E, então, é minha grande teoria de tudo, TOE, My Big Toe. E Big Toe é dedão do pé. Né? Então, ele fez uma brincadeira e botou um pezão virtual com um dedão lá. Legal. E então, já tirando jogando um pouco da imagem do bom humor, porque ele volta e meia faz muita brincadeira, muita piada dentro do livro, em pontos chaves para dar uma distendida na atenção das pessoas. Trazer leveza, né? Leveza, isso traz... mais facilidade de entendimento para as pessoas. Humor. Isso. Eu aviso que eu estou sem os livros, eu estou com os parques do Tom disponíveis, porque ele não vende necessariamente. Alguns compram junto, outros compram separado. Então, sobraram parques do Tom aqui, e com essa atividade que eu fiz, os livros zeraram antes de eu viajar, e eu não voltei a imprimir, eu estou buscando uma outra forma de entregar os livros, mas assim, eu não sei o que vou fazer, mas vamos, de um jeito ou de outro, vamos imprimir de novo, mas eu sou sem trilogias, o estoque de trilogias no momento está zerado, mas assim que eu tiver as trilogias, eu volto a anunciar no Instagram. No momento, só estou com o Parque do Tom. Eu vou deixar o que é um livro quê? Você falou alguma coisa, que é um livro de... É um livro de práticas, é um livro de práticas para a consciência. Ele criou um parque virtual, onde você pode tentar acessar o parque com a consciência, com uma ferramenta de marginalidade, né? Ele descreve, e tem imagens, tudo, e você faz um acesso naquelas coisas e pode praticar. É uma outra forma alternativa a complementar a meditação também, é algo que você pode... É uma forma de estado meditativo que você entra usando a imaginação. Enquanto você está usando a imaginação, você não percebe, mas os pensamentos estão ficando de lado e o seu estado está nivelando em estado meditativo. Perfeito. Então, é uma ajuda prática diferente da meditação. Então, você pode continuar meditando, já meditar. Se você medita e entra em estados com facilidade, vai ser mais fácil, eventualmente, entrar no parque. Mas mesmo que você não medite,
você pode talvez entrar lá e usando esses estados imaginativos que te conduzem, porque na verdade a vida é imaginada. Então, Sem é tudo dúvida. virtual mesmo. Então, quando você está sonhando, né, você está tendo uma experiência real para você, que é você mesmo que está criando, na maioria dos casos. Algumas são interagindo com outros ou interagindo com a fonte. Às vezes você tem sonhos que são de aprendizado real, né? Mas, assim, mesmo no sonho que você cria situações que você tenta deslindar e o sonho acaba podendo ser útil para o seu crescimento também. Tudo que você experimenta, aqui ou em qualquer lugar, é oportunidade de crescimento, porque é o que a consciência busca. Então, não tem diferenciação assim. A gente pensa que as coisas são tão diferentes, mas assim, quando você está sonhando, você está criando aquela realidade, para você ela é real, e você nem lembra daqui, na maioria dos casos, e quando você vem para cá, você rapidamente esquece a outra experiência, mas é tudo experiência de vida. Com certeza, com certeza. Mário Jorge, eu acho que eu já deixei até o teu Instagram na descrição do vídeo. Pessoal, quem quiser conhecer mais do trabalho do Mário Jorge, do Tom Campbell, é @mybigtomcampbell, Tom Campbell, né? A My Big Toe Campbell. Aqui Campbell. o nosso arroba em português no Instagram é esse. E no YouTube também é My Big Toe Campbell BR, alguma coisa assim. Mas procurando Minha Grande Teoria de Tudo, Tom Campbell, o My Big Toe português, sempre acaba achando tanto o Instagram. Mas o Instagram é a maior ferramenta ainda hoje. Estamos com 93 mil quase seguidores. 92 alguma coisa. E o YouTube eu acho que tem em torno de 11 mil seguidores, mas eu não estou sendo muito assíduo. Esse ano, como eu te falei, eu tive que me focar tanto na divulgação do evento, que eu acabei, só mantive, eu não larguei do Instagram, mas o YouTube não está com a mesma frequência de atualização que eu costumava pôr. Preciso retomar isso. Porque muita gente precisa do seu conhecimento. E você tem essa habilidade de descomplicar, entendeu? Então, traz para a gente o teu conteúdo, porque o mundo precisa disso. Olha, mas você sabe que ajuda muito interagir, porque é muito monótono você ficar falando sozinho, né? Eu também não gosto, não. Então, eu prefiro trocar ideias, assim como nós estamos fazendo, você ter perguntas, né? De qualquer tipo, sobre qualquer assunto, porque a teoria é de tudo, então tudo pode eventualmente ser explicado e ajudado a esclarecer, né? Mas, assim, você tendo ideias, sugestões, questões, perguntas, coisas que você receba aí, querendo trocar ideias sobre algum tema, a gente combina e vai falando, porque assim a gente vai ajudando a divulgar para as pessoas, mas de uma forma mais interativa, né? Sim. Eu prefiro lives também, assim, porque a gente interage e fica mais leve. Eu acho que o assunto vai fluindo mais, tanto que a gente nem selecionou perguntas, né? Eu nem te mandei nada. Que eu vou deixando fluindo e vou deixando o convidado falar. Tá bom. Mas eu preparo algumas perguntinhas e faço quando tem oportunidade. Mas se você, é o que eu estou te comentando, se você tiver algumas questões sobre algum tema e quiser, por exemplo, veja, nada aqui é sobrenatural, ok? A realidade é constituída pela consciência com informação, e tudo faz parte dela. Acessar informações do futuro, acessar informações do passado, telepatia, visão remota, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, tudo que você puder absolutamente pensar, e seja da física ou da metafísica, na verdade é uma física só, é a física da realidade baseada em consciência. E aí tudo fica natural e tudo fica simples e não tem nenhum paradoxo, porque tudo funciona, não tem uma coisa brigando com a outra, não tem a relatividade, não conversa com a quântica, que não conversa com a física newtoniana. Isso acontece porque são pedacinhos materialmente olhados para pedaços da realidade. Essa ideia do Tom é uma ideia abrangente, né? Tendo a consciência como fonte. Então, nada fica fora e nada fica difícil de compreender, uma vez que você compreende o funcionamento genérico mais amplo, né? Sim. Olha, perfeito. Adorei o bate-papo, Mário Jorge. Só tenho Valeu. a te agradecer pela presença. Muito obrigado, Elê. Valeu. Obrigado pelo convite. Foi uma interação muito gostosa. Obrigado pela paciência, pelo interesse e pela oportunidade. E espero que muitas pessoas possam
aproveitar do vídeo, eu vou divulgar pedaços aqui. Se você fizer algum corte, alguma coisa, pode Sim. compartilhar comigo. Tá. E muito obrigado. Então, valeu. Eu que agradeço de coração. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa comentário, deixa o seu like para poder o vídeo chegar a mais pessoas, porque o YouTube ele interpreta que o conteúdo é relevante. Então, assim, muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite, até o próximo vídeo.